Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Versos para a Vida. E hoje eu resolvi fazer uma reflexão sobre a ansiedade. O que é que a palavra de Deus nos diz sobre a ansiedade? Aqui eu separei 4 versos para a gente meditar e entender melhor como é que funciona a questão e o que é que a gente pode fazer para eliminar essa ansiedade que infelizmente é o mal do século. Tá? O que naturalmente é a ansiedade? É um excesso de futuro, onde a gente fica preso no que vai acontecer, no quais as decisões que eu tenho que tomar, quais as respostas que eu tenho que dar para determinadas perguntas, o que é que eu posso esperar sobre um planejamento que eu criei, o que é que eu posso esperar sobre uma nova faculdade, um novo trabalho, enfim, tudo é relacionado ao futuro. Então a gente naturalmente fica ansioso para saber o que é que vai acontecer. Então esse estado de ficar sempre pensando no que é que vai acontecer nos deixa ansiosos e isso pode atrapalhar demais a nossa vida. Mas vamos refletir sobre o que Deus nos fala sobre isso. E aqui eu separei 4 versos bem interessantes para a gente entender melhor sobre como a gente pode se comportar com relação a isso. E antes de eu começar os versos, eu queria te dizer o que é que eu fiz para começar a controlar a minha ansiedade. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: será que eu posso controlar o que vai acontecer? Eu tenho algum tipo de controle sobre aquilo que vai acontecer? Se eu tiver, maravilha, eu faço o que eu preciso fazer para controlar, para fazer com que eu consiga direcionar a minha vida para que aconteça da forma que eu quero. Se eu não consigo controlar, eu preciso confiar e colocar na mão de Deus e deixar com que Ele faça o trabalho dele, pois Ele sempre quer o melhor para a gente. Mesmo que você faça um planejamento, independente dos seus planos, nunca vai ser do jeito que você quer. Ou até pode, se estiver alinhado com Deus, que é justamente o que eu falei no vídeo passado, né? Como é que a gente consegue obter aquilo que a gente pede a Deus. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista. Inclusive, eu vou deixar na descrição para que você assista, né? É um conteúdo que eu realmente trouxe sobre o que a Bíblia fala a respeito do que a gente pede, como a gente consegue obter tudo aquilo que a gente pede e o porquê a gente não consegue obter. Mas enfim, voltando para a ansiedade, a gente precisa entender algumas questões. Primeiro de tudo é como eu falei agora há pouco, será que eu posso controlar? Se eu não tenho controle, deixa as coisas acontecerem. Eu já fiz o meu planejamento, mas é como a própria palavra diz, o homem faz planos, mas o resultado é sempre Deus quem vai te dar. Se não estiver alinhado com a vontade dele, logicamente que ele sabe o futuro, ele sabe o melhor para você, ele vai te encaminhar para o melhor caminho possível. Então, para a gente iniciar, eu trouxe aqui o primeiro verso que está lá em Filipenses capítulo 4, número 6. Tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus com o coração agradecido. Então é simples, tá? Não adianta a gente ficar ansioso, o que a gente precisa fazer é o que? É suplicar. É orar a Deus para que Ele mostre o melhor caminho que a gente precisa seguir. Lógico que você precisa fazer o seu planejamento. Se você, por um acaso, está querendo mudar alguma questão, querendo fazer alguma coisa no futuro, faça o seu planejamento. Mas, se depende de uma outra pessoa, você precisa aguardar. Se for de ser seu, Deus vai te dar. Se não, Ele não vai te conceder, até para que você não tenha nenhum tipo de problema. O segundo verso que eu trouxe aqui está em Mateus capítulo 6, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então não adianta. Mesmo que você fique ansioso ou preocupado, você não vai poder fazer muita coisa. Até porque é uma questão que está no futuro. E, como eu já falei, você não tem o controle. Você faz o que você precisa fazer para chegar ao resultado que você deseja. Mas, se esse resultado não for bom para você, como Deus já viu o futuro, Ele não vai deixar que você se prejudique de alguma maneira. Então, eu não consigo nem antecipar, nem consigo colocar uma hora que seja ao meu dia. Tudo está no controle dele e a gente precisa confiar. E aí tem diversas palavras-chave importantes. Confiar, perseverar, deixar na mão dele, porque muitas vezes a gente quer
determinada coisa, certo? Fica ansioso para que aquilo chegue o mais rápido possível, mas a gente não persevera. Às vezes a gente não tem a fé 100% focado naquilo que Deus quer pra gente, não tem a confiança necessária de que aquilo possa acontecer. Então é descansar, faça o que você tem controle e deixe o restante na mão dele, que ele sabe o que fazer. O terceiro verso que eu trouxe aqui, ainda no livro de Mateus, no capítulo 6, que é o verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que eu preciso fazer é hoje. Eu preciso me preocupar com o presente. O que é que eu posso fazer hoje para obter o resultado que vai acontecer no futuro? O amanhã já é o futuro. Então você precisa novamente fazer aquilo que você tem controle. O que você não tem não adianta. Então se preocupe com o dia de hoje. Faça o que você precisa fazer para ter o resultado que você deseja amanhã. Melhor, faça o que você precisa fazer hoje para obter o resultado que você quer amanhã. Confiança, fé, perseverança são palavras que tem que acompanhar qualquer cristão. E o último verso de hoje está lá em Mateus 6:33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então é aquela questão importante que a gente precisa ter em mente. Deixa que Deus vai fazer o trabalho. Vamos buscar o reino do Senhor. Vamos fazer o que a gente precisa fazer para continuar alinhado com a vontade dele. E ele vai fazer com que você obtenha tudo que é necessário e que você merece. Simples assim. Nós precisamos entender que buscar em primeiro lugar o reino de Deus vai fazer com que ele acrescente tudo aquilo que a gente precisa para continuar a nossa jornada no caminho para a salvação. Como eu sempre gosto de fazer no final de cada reflexão, fazer uma oração para que a gente possa continuar no caminho do Senhor, continuar pedindo a Ele com que Ele nos dê discernimento espiritual. Paizão, eu entro na Tua presença para primeiramente te pedir obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor continue nos capacitando para que a gente sempre siga os Teus caminhos e não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos a controlar a ansiedade, ajuda-nos a termos mais fé no Senhor para que a gente consiga obter aquilo que a gente quer como resultado, se e somente se estiver alinhado com a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos pessoas mais coerentes, pessoas mais voltadas a ajudar o próximo e que a gente tenha o entendimento de que buscar primeiro o Teu reino vai fazer com que o Senhor conceda tudo aquilo que a gente precisa para nos tornarmos as pessoas que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e aguardo você no próximo domingo para a nossa próxima reflexão. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.